Olá, tudo bem com você? Hoje eu venho dar continuidade à campanha do Setembro Amarelo e eu resolvi, estou aqui no meu cantinho infantil da clínica, falar um pouquinho com os papais, as mamães, os responsáveis, as crianças que podem estar aí me assistindo. Nós sabemos que a temática do Setembro Amarelo, ela vem trabalhar o mês de prevenção ao suicídio, mas como eu costumo sempre falar nos meus vídeos, ela é muito mais uma campanha de psicoeducação. Então, por que não falarmos das crianças que também precisam ter um olhar e um cuidado para as suas emoções. Então eu falo diretamente mais com os responsáveis, porque muitas vezes a percepção precisa ser dos adultos. Algo que me chega muito no consultório em relação à demanda infantil são crianças que os pais, os responsáveis relatam que estão com uma certa ansiedade ou estão desenvolvendo medos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que cada faixa etária ela tem o seu padrão de medos, ela tem um padrão de algumas questões muito relativas à idade, que nesse vídeo não dá para me abordar diretamente todas. Mas hoje nós sabemos que as crianças elas vivem já muito bombardeadas de bastante informações, assim como elas estão sempre nos celulares, nos tablets, jogando geralmente. E aí, a primeira coisa que eu quero dizer para os responsáveis é: prestem atenção ao que os seus filhos estão assistindo, desde desenho na televisão aos jogos que eles estão vendo nos tablets, nos celulares, porque muitas vezes essas crianças, eu costumo muito falar que criança tem um dedinho nervoso, acaba adentrando em algo que pode ser muito perigoso, como jogos que tem uma ação, que tem muito bombardeio de diversas situações que é mandado as crianças fazerem. Aqui eu poderia citar muitos e muitos nomes de jogos. O Free Fire eu acho que é um dos mais jogados atualmente por algumas crianças e até por adolescentes e adultos, e é um jogo que ele permite assim, quando a criança ela não tem entendimento do que é a morte, o jogo ele fica aquele: você precisa fazer isso aqui para matar alguém, mas depois ele ressuscita. Então, se a criança não tem entendimento do que é a morte, ela pode achar que na vida real também as pessoas podem voltar a ressuscitar. É isso que eu percebo, bem relativo à questão de jogos. Então, algo que eu gosto muito de falar e que eu digo sempre para os pais, aqui no nosso espaçozinho infantil, a gente tem até um termômetro do humor. Gosto muito de trabalhar a questão das emoções com as crianças, para que elas entendam primeiro o que é que elas sentem, até quando elas estão jogando alguma coisa, quando elas estão vendo algum desenho e estão reproduzindo. Uma forma lúdica que a gente pode trabalhar é com cubos, onde você pode ir fazendo pergunta para as crianças, pode estar entendendo: filho, por que você ficou com raiva diante dessa situação? E você começar a trabalhar com a criança as emoções. E aí onde a criança talvez chegue numa emoção que você nem sabia. Porque uma pergunta que fazem recorrentemente é: Érica, criança pode cometer suicídio? Criança, ela só pode cometer suicídio a partir do momento que ela tem entendimento do que é a morte. Se ela não souber o que é a morte, ela pode acabar adentrando em um jogo muito perigoso, como nós já tivemos aquele jogo da baleia azul, que deu uma tamanha repercussão, que mandava os adolescentes, as crianças fazerem desafios, e a gente sabe que aquilo ali pode chegar a ser cometido um suicídio, né? Mas a criança precisa ter entendimento, por exemplo, sobre a morte. Então, a primeira dica é: trabalhem as emoções. As crianças precisam entender o que é alegria, o que é tristeza, o que é angústia, o que é nojo. E muitas vezes em casa a gente pode introduzir isso. Quando as crianças chegam na terapia, a gente também acaba ensinando um pouco aos pais como é que está funcionando essas emoções das crianças. Outra coisa que eu queria falar também é a questão de sempre dialogar. Dialoguem com os filhos, por exemplo, sobre a morte. A morte não precisa ser tabu, só que enquanto menor a criança, menor são as respostas, menores são as definições que você vai dar. Procure uma forma lúdica de falar para as crianças, né, o que é morrer, o que acontece. Muitas vezes a gente pode usar a analogia da planta, né? A plantinha, ela nasce, ela cresce, ela reproduz, ela morre. De repente você tem um animal de estimação e esse animal morre de repente e fica essa criança totalmente triste com essa situação porque não entendia. Eu gosto muito desse livro que ele fala: o que acontece
quando alguém morre. De uma forma bem ilustrativa, ele vai trazendo imagens, vai trazendo definições do que é que acontece quando as pessoas morrem. Inicia com essa analogia que eu falei sobre a planta, que é para a criança ter um determinado entendimento. E muitas vezes eu faço isso aqui na terapia, porque às vezes a criança nunca escutou falar sobre isso em casa e de repente ela se depara com a morte de um cachorro, de um gatinho, ou se depara com a morte de algum ente querido e a criança ela acaba não sabendo lidar com aquilo ali porque nunca foi falado para ela. E o que é que acontecia antigamente? Os rituais de mortes, as crianças eram envolvidas. Eu sempre costumo falar isso. Antigamente, quando alguém morria, a gente participava daquilo ali como se fosse algo muito natural. Hoje eu percebo que as pessoas querem muito, ai não, porque a criança não pode ver, não pode saber. A gente tem que falar para a criança, mas a gente tem que ter uma linguagem para falar com essa criança. Então, por onde começar? Vamos começar a falar das emoções, porque se desde criança a gente tem um entendimento que determinada situação causa determinado pensamento e que esse pensamentozinho da criança determina uma tal emoção, a criança ela já começa a entender bastante coisas. Claro que eu tenho que ter a linguagem para falar com essa criança. Às vezes eu não tenho paciência, às vezes realmente também eu sou uma pessoa que nunca falaram comigo sobre isso. Então por isso que é muito importante a gente estar sempre psicoeducando o adulto, porque na verdade somos o que fizeram de nós, tá bom? Então eu espero ter ajudado um pouquinho aí as mamães e os papais. E qualquer dúvida, qualquer questionamento e qualquer sugestão pode deixar aqui, tá bom? Vamos juntos nesse Setembro Amarelo.